Programa Casa Luxo, um oferecimento Aluxi Iluminação. Olá! Hoje Casa Luxo veio até São Paulo entrevistar uma super designer, Carol Gai. Tudo bem, Carol? Tudo bom? E eu queria que você contasse, assim, até porque o nosso encontro aqui foi meio rápido, então que você contasse para os telespectadores um pouquinho da sua vida, como é que foi, da onde surgiu. Então, eu me formei em arquitetura e no final do curso eu sempre gostava de fazer outros cursos extras que envolvessem a criatividade, a liberdade na criação. E eu fiquei sabendo do curso no MUBI, que é o Museu Brasileiro da Escultura, que tinha um curso com os designers que estavam, que envolvia a criatividade, era super livre. Eu fui com um amigo, no final esse meu amigo que me levou não continuou e eu fiquei até o final, que era o curso com os irmãos Campana, que na época eles estavam no auge da carreira. E foi muito incrível, porque eu consegui desenvolver esse meu lado criativo e até mudar a minha ideia de ser arquiteta mais pro lado do design. Do design que da arquitetura. Que da arquitetura. Então foram 2 anos de curso, era um curso livre e a gente criava objetos e tal, mas com uma liberdade. Mas nesse curso, todos os materiais. Depois você optou por alguns, mas era livre. Ou já tinha alguma coisa específica? Não. O que eles sempre falavam era pra gente olhar em volta, né? Criar através do que a gente via em volta da gente, livres de que esse material fosse de uma outra função. Então, pra gente sempre estar olhando ao nosso redor e também e criar a partir disso. Porque eu vi que aqui na nossa frente tem as réguas. Que era, o nome do curso chamava Construção do Olhar, então o nome já dizia isso, né? Então era uma forma de criar livre com materiais que a princípio a gente podia começar com um material e ir para o outro, então lidar com essas experimentações, com o que poderia vir das experimentações, não ficar fixo numa ideia e você ter essa liberdade para criar. E você, como é que foi a escolha dos seus materiais? Porque aqui a variação, tudo bem, tem vários, tem cinto de segurança e tal, mas é mais ou menos vidro. Como é que você fez isso? Foram testes, tem alguma paixão? Porque o vidro é maravilhoso, né? Não, a ideia de criar, ela vem muito do que eu aprendi com eles e também da minha memória subjetiva. Então, essa busca por novos materiais, por materiais que tenham uma outra função e trazer eles para o design. Acho que isso tem tudo a ver com essas pesquisas de material e de novas formas ou de formas já existentes, mas também trazer para o lado do design, sempre pensando também na sustentabilidade dos materiais, né? Então, que é uma coisa aplicar isso no design, que eu acho que é uma questão muito importante hoje em dia, que o designer tem que pensar nisso, não só o designer como arquiteto, paisagista, mesmo é um tema muito atual e que a gente, preocupante, né? Preocupante, que a gente tem que realmente ver o que está acontecendo com o planeta. Exatamente, que a gente tem que realmente se envolver. Exatamente. E você nunca foi pro lado da pintura? Eu também fiz aulas com um outro artista plástico bem no começo, antes de entrar até na faculdade, de desenvolvimento desse lado de desenho. Então a gente fazia desenho também totalmente livre. Então toda a minha trajetória é sempre buscando a ideia da criação livre também de uma coisa tradicional acadêmica e com a experimentação. E daí agora, hoje em dia, você faz as peças, você desenvolve mais ou menos sua criatividade, você procura quem executa, como é que funciona? Eu trago o material, alio com o fornecedor que eu vou utilizar nesse material, como eu vou fazer. E também tem um diálogo, né, com os artesãos, os fornecedores. A gente sempre tem que aliar essa parte da criação, a experimentação com o lado prático. E você se envolve super do começo ao fim. Eu tô sempre na fábrica, adoro. É muito legal. Faz parte do processo da criação, para mim, é o mais importante. Se você ter as respostas
e trabalhar dentro dessas respostas da experimentação, que são as surpresas, né? Que no final o seu produto ele vai se transformando e sem fim. Né? Sem fim. E é muito legal você ver a ideia da concepção e de repente o negócio pronto. E às vezes até pelo vidro o negócio acaba saindo diferente do que você imaginava, né? Ah, sim, o vidro também é um material que eu venho trabalhando desde o ano passado. Então a ideia foi primeiro criar uma peça escultura, né? A ideia inicial era fazer uma peça que eu não precisasse de molde, porque o molde tinha um custo alto. E eu queria subverter a forma deles fazerem o vidro soprado num molde. Então eu criei moldes que são de cobre maciço, que o artesão sopra dentro desse molde. Então nem eles sabiam o que ia acontecer exatamente, porque o vidro trabalha junto com o metal e tal. Então a surpresa da peça final, ela tinha uma forma, porque eu tinha criado o molde, mas quando acabou a peça, a minha ideia era cortar para fazer um vaso, né, um produto. Quando eu vi pronto, eu falei, não, eu quero que ela permaneça assim e vire uma escultura. Então minha primeira peça em vidro soprado são 2 esculturas. Que são lindas, né? Maravilhosas. Aí depois eu quis continuar esse processo de experimentação, só que nessa feira que eu expus, que é a MAD, que acontece no Jockey, todo mundo falava, não, é uma luminária, é um vaso, então todo mundo queria transformar num objeto funcional. Sim. E daí então, surgiu a ideia depois dos vasos. Esperem, eu vou fazer um vaso, né? Então foi aí que surgiu o vaso bola, que eu queria pegar essa forma, o sopro, a forma redonda do sopro, que vem do artesão, e interferir nele com uma peça em aço, que é um molde, só que não é um molde que define a forma, porque eu uso ele como um molde externo. Então, o artesão, ele sopra em cima desse molde. Ele sopra e o molde fica por baixo, é isso? Então, ela deforma a peça e cada peça é única, porque como o molde é externo, a peça, ela responde cada uma de uma forma. Cada uma de uma forma. E, Carol, me conta assim, como é a cor? Como é que faz do vidro? Como é que funciona? Esses vidros que eu uso, eles são de cristal. É um cristal que a matéria-prima vem da Suécia, de uma marca que chama Costa Boda. Que é super conhecida. Então aí ele é soprado aqui. A matéria-prima é separada da cor. A cor vem em bastões maciços e ela é misturada com o vidro, com a massa de vidro, porque o vidro ele fica no forno derretendo. Então, se a gente misturar no forno, tudo vai virar na mesma cor. Entendi. Então ele coloca, adiciona, depois que ele tirou do forno, ele adiciona a cor na peça. Que lindo, por isso que ele fica meio integrado. O papo tá uma delícia. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta para mostrar um pouco do que a Carol faz para vocês. Não saia daí. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Telefone 3357-6057. Conheça uma construtora diferente, com uma missão que vai muito além da simples construção de imóveis. Construtora Planeta. Soluções imobiliárias modernas e inovadoras. A Construtora Planeta trabalha com constante busca do alto padrão. A relação com os clientes é invariavelmente amistosa, pois reconhece na empresa a transparência das informações verdadeiras e a humildade de quem busca melhorar a cada dia. Em quase 2 décadas, nunca mudou essa essência de entregar imóveis de alto padrão sempre dentro do prazo. Se é da Construtora Planeta, você já sabe, é perfeito. De volta à Casa Luxo. Agora a gente tá com umas peças aqui da Carol e eu queria, Carol, que você contasse um pouquinho da onde surgiu, como surgiu, concepção, essa poltrona, delícia. Eu já sei um pouquinho, queria que você contasse para as pessoas de casa. Essa poltrona ela é feita com pneu de reciclagem da indústria automobilística. Foi meu primeiro projeto de poltrona.
Então a ideia era usar um material que até a gente usou lá no workshop com os Campana, que era a borracha a câmera de pneu, só que essa é um pouco diferente da câmera. Então... Ela é uma borracha, amiga. Ela é uma borracha, ela é um pouco mais grossa. Então a ideia foi a pesquisa desse material. Eu consegui encontrar ele em faixas compridas e ele é usado na produção de pneus. Ele é uma faixa... Não, ele tem uma emenda. Tem uma emenda. Ele é usado na produção de pneus. Então, a partir de um momento, essa bexiga que eles chamam, ela não é mais funcional para a produção de pneus, que é uma forma. Aí eles têm que descartar. Então a gente volta naquele papo do primeiro bloco, que é super importante, a gente se conscientizar e reaproveitar. Então tem o meu fornecedor que ele recicla esse material, transforma em rodo, sola de sapato. Então eu cheguei lá com a ideia de fazer uma poltrona. Então esse também é uma coisa difícil, né? Porque são processos que você tem que também fazer com que o fornecedor entenda que isso pode ser um produto que não Exatamente, mas você tem o ferro também. Com material normal, né? Que é tecido ou espuma. Então é um material difícil de você trabalhar também, né? Vários convencimentos, né? Do tapeceiro para costurar. Então eu trabalho com uma comunidade. E como é que eles reagem depois da hora que vê pronto? Porque é uma coisa que nunca deve ter passado pela cabeça. Ah, sim, eles amam, né? Não tem como. Muito legal, né? E legal você proporcionar isso a eles que saem um pouco do universo do que eles estão acostumados a fazer. Exatamente. É isso que acontece com o artesão que sopra vidro. Muito, isso então, eu acho incrível. Tirar eles daquela rotina... Acho que já abrir a mente do que pode fazer a partir daquilo, como criar novas possibilidades, né? Despertar essa ideia da reciclagem, da sustentabilidade, né, aliado ao design. Acho que é a pessoa poder olhar ao redor e também ter outras ideias. Exatamente. Isso pra mim é muito gratificante. É isso que eu conseguir atingir isso. Acho que é mais gratificante do que vender um produto. Exatamente. Né? Você transmitir essa ideia. Né? E eles devem ficar realizados. Imagina uma pessoa que faz um rodo, de repente vê uma peça de design super premiada, super reconhecida. E daí surgiu da poltrona, surgiu o balanço, é isso? Aí eu fui convidada para participar de um projeto que chama Balanço, que criado pelo Roberto Cossenza, foi criado pelo Roberto Cossenza, que ele convida designers para desenvolver um balanço baseado em no conceito do trabalho do designer. Então o meu foi o Balanço Noir, que ele vem da poltrona Noir, que foi exposto lá no Museu da Casa Brasileira, e todos os balanços são feitos com edição limitada, então são poucas peças para também criar a ideia do colecionável. A régua, por que das réguas? Então essa ideia de usar as réguas também faz parte do conceito do meu trabalho, que é a pesquisa dos materiais cotidianos e tal, e régua, arquiteto e designer usa bastante. Então é um objeto muito presente na minha memória subjetiva, e a ideia foi pegar essas réguas que vendem nas lojas, papelarias, e começar a deformar. Então eu comecei com isso no começo dos anos 2000, a deformar mesmo com um soprador quente, mas as réguas de plástico não tinham aquele acabamento que eu estava querendo. E depois de um tempo, agora recentemente, eu encontrei um fornecedor que ele trabalha com fusing, que ele derrete o vidro no calor. Então com 800 graus de temperatura ele derrete o vidro. Porque é muito interessante, porque você consegue fazer o formato. Ela é feita numa chapa reta, e quando ele coloca no forno, ele usa a forma que faz a forma da peça. É muito interessante. Então a ideia é também usar as formas que ele já tem. Então eu sempre tento trabalhar aí na fábrica. Isso você otimiza seu custo. Possibilidades dentro, para otimizar o custo da produção, até para não fazer um outro molde, super importante. E mesmo o mesmo molde que ele tem, eu posso fazer uma outra peça que não tem nada a ver com a ver com o que ele já tinha feito. A cadeira de cinto. A cadeira de cinto, ela foi também parte dessa pesquisa de materiais e tal. Então eu tinha um cinto que era na cor cinza, aquela cor convencional que a gente encontra nos carros. Aí eu comecei, hoje eu moro no centro, perto dessa área que vende coisas para carro, então sempre passando na rua, aquela coisa que não tem nada a ver com o meu mundo, mas eu estou sempre de olho, e comecei a encontrar os cintos coloridos.
E isso eu falei, gente, se tem cinto colorido, eu não sei pra que é usado, porque eu não vejo muito cinto colorido. Será que é cadeirinha de criança? Carros, mas Cadeirinha de criança, será que eu até vou... Aí eu resolvi fazer uma cadeira com cinto, mas eu não queria fazer uma cadeira só com cintos, né? Que ficaria muito fácil. Então eu decidi usar 2 conceitos, que é o da cadeira de praia, que é um conceito bem brasileiro, né? O ideário da praia e tal, e juntar a ideia do trançado indígena. Então eu coloquei esses 2 elementos num produto só, e aí surgiu uma linha, né? Que é a cadeira de encosto alto, a chaise, as cadeiras de braço, que não tá aqui já tem essa. E depois, os fichários maravilhosos, porque é uma coisa que você coloca, é acrílico. É acrílico. Ele foi feito, é o meu primeiro produto também que eu desenvolvi lá no curso, que começou com a ideia de pegar uma borracha de EVA, que a gente usava bastante lá no curso, para começar a desenvolver com um material e depois poder transportar para outros. Então, junto com o Fernando e o Humberto, a gente chegou nesse resultado de, por que a gente não faz no plástico de cortina de banheiro? Por que não põe um rodízio? Essa é uma evolução. Daí eu encontrei esse que é meio siliconado, que tem um toque macio. E se você coloca isso num escritório completamente opaco, sem graça, ele dá um colorido. A ideia é você transportar as revistas para qualquer lugar, porque tem rodízio. Tem o rodízio e não precisa ficar parado no mesmo lugar. E a mesinha, Carol, que tá ali no canto? Essa mesinha eu lancei esse ano também, que a ideia era usar um material que ele é colorido, que é um MDF da Valcromat, que é uma empresa portuguesa que está no Brasil. E o MDF, a massa dele já é colorida. Então eu tinha a ideia de trabalhar com entalhe de madeira e com madeira. Então, quando eu encontrei essa madeira colorida, eu falei, perfeito, eu vou trabalhar no entalhe. Quando eu entalhar ela, a cor vai permanecer no corte. E eu descobri uma nova cor juntando 2 camadas de cores diferentes. Então, criar um novo olhar, né? Que você vai ver uma nova cor embaixo. E ela também foi baseada na psicologia das cores. Então... Tem todo um porquê. A composição dessas cores, ela traz a referência do amor, do sentimento. É a cromoterapia. Mais um rápido intervalo e já voltamos mais com Carol e Casa Luxo para vocês. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Telefone 3357-6057. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. E a Prefeitura de Sorocaba não para, as obras seguem a todo vapor. A duplicação da Victor Andrews com 6 quilômetros de ciclovia e o alargamento da Hollingsworth melhoraram o acesso à zona industrial. A Avenida Pirelli recebeu pavimentação de ciclovia. E estão em andamento 400 mil metros quadrados de pavimentação e 115 quilômetros de obras de recap. E tem muito mais. É a Prefeitura em atividade para o bem da nossa cidade. Prefeitura de Sorocaba. Trabalho sério. Cidade melhor. Agora a gente chegou onde eu queria chegar desde o começo. Porque aqui tá um colorido de vidro e pedra, uma coisa maravilhosa. Por mais que eu já quisesse falar aqui do espelho, que eu tô encantada desde a hora que eu entrei, vamos falar da primeira peça sua que a Carol foi buscar e a peça tá aqui, que é da onde tudo surgiu. Ela tá ali linda, maravilhosa. Como é que foi, Carol? Então, essa é a escultura que eu chamei de espiral, que a ideia foi usar um molde externo, né, criar o meu próprio molde, e ele foi feito em cobre maciço e o vidro foi soprado dentro dele. Então essa experimentação do artesão e minha para ver o resultado.
Quer ver? Vamos até pegar ela. Então você fez um molde... Ai, que é super pesado. Exato. Você fez o molde do espiral e daí o fiz vidro... o molde do espiral com um outro artesão de aço e eu levei pro meu artesão soprar. Como o espiral ele não era rígido, né, ele tinha uma certa mobilidade, então a cada bolha ela foi criando uma forma dentro dessas espirais, de cada andar da espiral. Se você pegar esse molde hoje e for fazer de outro vai ser outra forma. Isso que é muito legal, então, acaba cada sendo uma peça única. Peça única, né? E daí disso surgiu a experimentação de todos os outros. Da ideia era cortar, mas quando ficou pronto meu fornecedor, vem cá, vamos marcar o corte. Quando eu cheguei de pronto, eu falei, não, eu quero a calota, que é o final do sopro, né, que é essa calota. Eu quero tudo assim como tá, e aí que foi que surgiu a história da escultura. Da escultura. E daí no começo você me disse, quando fez que você levou a primeira vez, que as pessoas queriam utilizar isso. Então vamos fazer disso um vaso. Isso. Aí que surgiram esses outros. É isso, aí eu quis fazer essas peças, que elas são... é um vaso, que ele é derivado do sopro do artesão, que ele tem uma forma de bola, é o vaso bola. Só que eu coloco uma estrutura também, que é um molde externo, que é o... Que seria mais ou menos isso. Só que ele é em aço, grosso e tal, e é soprado em cima desse aço. Então, cada peça ela acaba sendo única, porque a forma dela não tem molde, e só, o único molde seria essa abertura aqui embaixo dela. Que eu quis continuar. Que ela é grudada. Eu poderia bater e ficar reto o fundo para não ter o molde, mas eu queria permanecer essa forma que é proveniente do sopro do artesão. Então unir a minha ideia com a ideia dele. E daí só trabalhou a diferença dos vidros, a coloração dos vidros. Eu iniciei o trabalho com os vidros a cor, com o cristal incolor. E depois eu adicionei cores na uma coleção que eu lancei esse ano, a colorida. E aqui é um pé de mármore? Aqui foi um projeto que eu fiz com uma galeria que chama Legado, que é na Gabriel. E a ideia também era fazer o meu projeto do sopro, mas como essa é uma coleção nova, eu quis fazer continuar com essa interferência de alguma coisa no vidro, só que eu quis fazer com o próprio vidro. Então eu criei formas que elas são feitas pela própria massa do vidro, então a massa colocada na parte traseira da bola, ele deforma a bola, só que de uma nova forma. Então ela cria deformações, que esse aqui é o vaso gema, nesse caso ele é usado como uma escultura, então ele é o vaso escultura gema, ou ele é usado dessa forma para colocar eles viram as flores. Ai, mas assim tá maravilhoso. E aqui é o vaso gota, que ele é outro tipo de deformação que é formado pelo próprio peso do vidro também. Esse aqui é um protótipo. Que é muito legal, parece uma lâmpada. E aí a gente chega onde eu queria chegar desde o começo. Como é que funcionam essas pedras? Então, a ideia de utilizar os cristais de ágata... São cristais de ágata? Chapas de ágata. Então, surgiu também da minha ida essas feirinhas de rua que tem nas praças, tal, na República tem. Então, ele é usado muito em sino dos ventos e é um material... Mas você encontra ela assim, não? Sim. Já é assim, tá. É extremamente valorizado, subvalorizado. Então eu quis valorizar um material que ele está presente na nossa memória, só que de uma nova forma, trazendo para o design. Então essa subversão da função é uma coisa muito presente no meu trabalho. Então a ideia foi usar essa com a base de aço inox, né? Mas a base também é super interessante. Ela é uma edição limitada também, né? É super interessante. Cada peça é feita de uma forma diferente e as chapas também a gente pode trocá-las de lugar. E a ideia também foi criar a coleção junto com o espelho, que o espelho também é feito com chapas de ágata. E você pode fazer em cores ou uma cor só. Então, como eu gosto muito do colorido. Do colorido, que é lindo. E daí depois, a partir dela, que surgiu o espelho. E são só os dois? São só os dois por enquanto. Por enquanto. E esses vidros que eu também adorei, que embaixo tem um colorido diferente. Então essa também faz parte dessa linha da gota e da gema.
Só que eles são vasos, né? Então, com o cristal incolor, juntando uma pitadinha de cor. Você acaba vendendo pra loja, então de repente você não sabe o que o cliente final vai fazer, ou você tem essa... Porque eu acho que se fosse comigo eu nem usaria uma flor, porque ele assim já é Então, a maravilhoso. ideia é que você possa usar ele dessas duas formas, né? Tanto como um vaso ou como uma escultura. Se ele estiver vazio, ele não vai ter que ser necessariamente um vaso. Exatamente, então, porque ele é lindo. E mesmo o outro, que é todo transparente, ele não é um simples vaso, né? Ele tem uma forma diferente, ele tem um trabalho por baixo, uma coisa maravilhosa. Esse pode ser usado de duas formas, né? Tanto assim como assim. Então você tem dois lados. Dois lados. Isso aqui é muito legal. A ideia era você poder ter dois vasos, porque ali, exatamente, como ele tá fechadinho, você pode colocar água e colocar flor. E aqui a gente volta pra ideia que a gente tava... A ideia não, que a gente tava falando no começo do metro. Esse é um dos... E é um cabide. Esse é um dos primeiros, das minhas primeiras experimentações com metro. Que eu peguei um metro de plástico, aquele que você usa pra medir coisas, e comecei a deformar ele com esse soprador a quente. Como ele era de plástico, ele deformava rápido, mas também não tinha a resistência que eu precisava. Então eu guardei essa ideia, foi uma ideia que eu fiz em 2005 e hoje eu estou produzindo ele, só que num outro material, com mais reforço. Então, e aqui nessa peça especificamente é uma edição limitada porque ela é banhada a ouro. Então são só feitas 10 peças. Eu trabalho muito com esse lado da edição limitada para também, pela forma de você produzir, não dá pra tudo manual, não dá exatamente em larga escala. Material, por exemplo, nas chapas, nunca a chapa é igual. Então não dá pra você fazer um negócio idêntico. Exatamente idêntico. Mas é isso, depois a câmera não consegue chegar, mas depois a gente vai ver. Aquelas com pé de mármore também são maravilhosas. Então, aquelas também surgiram da ideia do vaso, só que eu virei ao contrário, iluminei, falei, nossa, aqui daria uma luminária bacana. Só que como cada peça é uma peça única, então cada base de mármore é feita com o formato de cada Depois peça. que ela já tudo um trabalho artesanal. Super e também as luminárias são uma edição limitada, justamente pelo processo ser um pouco mais complicado de se fazer, né? Exatamente. Você tá de parabéns. O mármore também usado é um mármore nacional. Né? Então, o vidro é Costa Boda, o mármore é nacional, então a gente vai juntando essas coisas. E daí por isso que surgiu o lampião ali também. O papo foi ótimo, obrigada. Eu sei que seu dia estava uma correria, por você ter nos recebido. Obrigada. Muito sucesso, delícia que eu pude te conhecer. Obrigada a vocês por terem vindo aqui. Tá bom? Muito sucesso, o Casa Luxo para por aqui e volta semana que vem com mais novidades para vocês. Até lá! Você assistiu Programa Casa Luxo, um oferecimento. A Luxi Iluminação